festa com louvor e glórias ao Senhor Jesus, que é o nosso Rei da Glória, o leão da tribo de Judá. Amém? Capítulo 11, nós vamos aí ler tão somente o versículo 3 e 4, deixar a Bíblia aberta para entrarmos no contexto geral desse texto maravilhoso. Nós já sabemos aqui que João foi o único entre os discípulos que não foi assassinado, morreu aos seus 80 e poucos anos de idade, e esse registro ele registra no anos 80, 50 anos após a morte de Cristo e 20 anos após a morte de todos os discípulos, todos os apóstolos. Ele escreve e ele tão somente narra 7 milagres de Jesus. Ele não registra mais milagres a não ser estes milagres, que é transformar algo em vinho primeiro. O segundo milagre, que está no capítulo número 4, ele curou à distância o filho do oficial do rei. No quinto, paralítico no tanque de Betesda. No sexto, ele faz 2 milagres, que ele transforma 5 pães e 2 peixinhos para milhares de pessoas, e também ele anda sobre o mar. E o penúltimo milagre que João registra está no capítulo 9, onde ele fala sobre o cego de nascença que Jesus curara. E o último milagre que João registra, louvado seja Deus, é esse milagre que nós vamos ver em Lázaro, ou em Lázaro em Betânia. Amém? João relata só 7 desses milagres, como eu disse, de seus diferentes compatriotas, discípulos, amigos que viveu com ele. Ele, diferente deles, João chega a dizer em uma das suas escritas, se fosse narrar todos os milagres de Jesus, isso é um exagero, a Bíblia não caberia. Ele fala de uma maneira expressiva para mostrar, foi o único que apresentou entre os 4 evangelhos Jesus como Filho de Deus, de uma forma mais expressiva. Como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas são os livros que registram quase as mesmas ideias e as mesmas coisas, conhecidos como livros sinópticos, diferente de João, que ele registra fatos de Jesus com mais contundência. Amém? Capítulo 11, versículo 3 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Ele diz: para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Como eu disse aqui há dias atrás, Deus não quer saber o que você vai passar, o que você vai perder, o que vai acontecer com você, se Ele tiver um propósito para que o nome dEle seja glorificado. Nós ouvimos uma história parecida com essa história, não pelas mãos ou por intermédio de Jesus, mas vimos por intermédio de Isaías, quando o rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. E ele vai até o palácio relatar ao rei aquilo que Deus disse a ele. E aí ele chora copiosamente do meio do palácio, do pátio do palácio. O profeta Isaías volta e fala ao rei Ezequias que Deus acrescentou. Segundo as Reis 20, no livro também de Isaías, registra isso, que Deus voltou e acrescentou mais 15 anos de vida. Vimos também ali o nosso saudoso profeta Eliseu, quando aquela sunamita, o filho, fica à beira da morte, e Eliseu vai lá com o seu servo e também resgata a vida daquele menino. Fato parecido também é quando Jesus vai de encontro e vai passar pela cidade de Naim e vai de encontro àquele povo. Imagino eu que propositalmente estava um jovem morto dentro de um esquife, que conhecemos como um caixão, e Jesus para aquele cortejo fúnebre, põe a mão sobre o esquife e manda com que aquele menino ressuscite. Mas o fato mais intrigante foi esse, amado, porque Jesus, ele levou 2 dias, nós vamos ver na história, ainda no lugar onde ele estava. E segundo a história, ela vai nos explicar que os 4 dias que são atribuídos àqueles dias, é porque o homem, o mensageiro de Marta e Maria, levou 1 dia de caminhada a chegar até onde Jesus estava, mas 2 dias com que Jesus ficou lá foram 3 dias, e o caminho de Jesus de volta até o lugar em Betânia, onde Lázaro estava morto, duraram-se 4 dias.
Tinha um costume entre os judeus que o morto ficava, antes de ser enterrado, 3 dias ainda sobre uma supervisão, oração e ali um funeral, mas com a esperança de que a pessoa ressuscitasse. Eles tinham essa crença, não sei onde foi que desenvolveu essa crença neles, e eles tinham essa ideia. Imagino eu que Jesus também propositalmente deixou com que passasse aqueles 4 dias, porque a morte de Lázaro era tão somente para que o nome de Deus fosse glorificado e o Filho de Deus fosse glorificado por ele. Então nada acontece em nossas vidas por acaso. A Bíblia diz que não cai uma folhagem de uma árvore se Deus não permitir. Então tudo que acontece em nossas vidas, de bom ou de ruim, há uma permissão de Deus. Há só uma controvérsia nisso, falam controvérsia secular, é que nós muitas vezes plantamos algo para colher depois. Aí não é um atributo de Deus para que o nome dele seja glorificado. E Deus, ele entra com plano de libertação, muitas vezes em coisas erradas que nós fazemos, a saber, o pecado, que nós estamos aqui lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque ele se interveio entre nós, o diabo e a morte, para nos trazer vida, uma vida eterna. Então, para trazer um contexto, em nome de Jesus, geral disso, nós vamos ser rápido, dinâmico, objetivo, como eu disse, que o tempo já não nos espera, mas hoje é um dia de festividade, o final de uma festividade, e nós não temos tanta pressa para ir para casa assim, porque aquilo que Deus quer falar, eu não posso sair daqui sem falar. Do versículo 1 até o versículo 4, aqui vai se tratar do fato ocorrido e por que o fato se ocorreu, como eu disse aqui há poucos instantes. E diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha enxugado ou ungido, o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente ou enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo ou doente aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Então aquele fato ocorreu para que o nome de Deus e do Filho de Deus fosse glorificado. Interessante é que Jesus, ele está calmo, ele está sereno, ele começa a falar a seus discípulos sobre aquela situação, porque os discípulos iam se intervir na situação, devido à falta de fé, muitas vezes a falta de credibilidade com Cristo, devido à nossa inoperância como adorador, e Jesus fala isso com ele. E as coisas, igreja, muitas vezes, como a gente sempre comenta aqui, sempre fala aqui, em outras igrejas, nós temos que aprender a esperar no tempo de Deus. Seja que coisa for, seja o problema que for, seja o que for, em nome de Jesus acontecer, só vai acontecer, Júnior, só vai acontecer, Robson, só vai acontecer, Rodolfo, só vai acontecer, louvado seja Deus, Rabelo, se for no tempo de Deus. Você pode atrapalhar, você pode, atropelar o tempo de Deus para que a coisa aconteça, mas não vai acontecer. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã. Não vai acontecer da forma que você esperamos. Olha o que diz o versículo número 5 a 7. É tudo no tempo daquele que tudo criou. Quer que eu repita de novo? É tudo no tempo daquele que tudo criou, inclusive o tempo. Então ele diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele não amava só a Lázaro, como muitos dizem. A Bíblia está dizendo que ele amava Marta, Maria e também amava Lázaro. Ouvindo, pois, que estava doente ou enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia. Por que ele ficou no lugar onde estava? Quem sabe?
pelo conceito que estava ali no coração daqueles homens, que durante 3 dias o enfermo ressuscitaria por um milagre, não sei de onde viera. Então Jesus disse: se eu for para lá agora andando, de imediato vou chegar lá antes dos 3 dias e eu vou curá-lo, e vão dizer que foi essa manifestação que eles acreditam. Vou ficar aqui para dar o tempo do nome do meu Pai ser glorificado e que eu seja glorificado com Ele. Por isso que tem muitas coisas que às vezes atrasam o nosso momento de alcançar alguns objetivos. Por isso que muitas vezes nós estamos indo, decolando, as coisas estão indo tudo bem. De repente alguma coisa acontece, que a embarcação entra na água, que o trem sai do trilho, em nome de Jesus, que o carro entra em uma colisão, e nós não entendemos o propósito e o trabalhar de Deus. Nos iramos, nos irritamos, ficamos zangados, ficamos completamente obstinados ao mal, mas é no tempo de Deus e nós não podemos atropelar o tempo de Deus. Por isso que o nosso saudoso Davi chega a dizer no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Ele estava falando de algo ocorrido. Então espera aí no tempo de Deus. Poxa, está demorando. Poxa, por que isso aconteceu? Poxa, por que eu estou passando por isso? Poxa, por que essa enfermidade foi acometida em minha vida? Poxa, por que eu estou passando por essa escassez tão louca em minha vida? Já tem tempo que eu não vejo uma carne, já tem tempo que eu não consigo comprar uma roupa nova. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que as pessoas estão se levantando contra a minha vida? Porque tem algo de Deus para acontecer e você não pode ver, porque senão você vai atrapalhar o projeto de Deus em tua vida. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Teste é teste. Teste já está dizendo: você vai ser testado por alguma coisa. Aí vai depender de você se vai ser aprovado ou não. Deus pôs Jacó no teste do deserto, Deus pôs Abraão no teste do deserto, Deus pôs Moisés no teste do deserto, Deus pôs Josué no teste do deserto, Caleb no teste do deserto. Deus pôs homens valiosos, louvado seja Deus, no teste do deserto. Para entender que Ele é Deus, é Ele quem opera, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem guia, é Ele quem traz, é Ele que leva, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que alimenta, é Ele que deixa passar fome. Então espera tudo no tempo dEle. Aí Jesus começa a se declarar para aqueles homens como uma luz incandescente, impagável, indescritível, inexplicável, para aqueles homens que ali com eles estavam ainda, e para posteriormente Maria e Marta e aqueles judeus que estavam com ele ali cortejando ou fazendo cortejo fúnebre. Capítulo 11, versículo 8 a 15. Ele é a luz de nossas vidas. Você pode entender isso, igreja? Jesus, Cláudio, é a luz da sua vida. Por mais que tentem apagar, por mais que tentem, sabe, Paula, tentar ofuscar, por mais que tentem pôr você embaixo de uma mesa, você nunca vai se apagar, porque quem está diante de você chama-se a luz do mundo, Jesus, Yeshua, é Ele que nos ilumina. E diz assim no versículo 8 até o versículo de número 15: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam matar-te e tornaste para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça nele. Não há, louvado seja Deus, luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia: isto ou isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Folgo por amor de vós
de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele, porque eu vou levar luz naquele obscuro corpo que a morte se apossou, porque aonde tiver morte, eu sou vida. Ainda que você esteja morto, se eu chegar, você vai ressuscitar. Então há fatos na Bíblia inéditos, como situações diferentes, porque naquela época muitas pessoas morreram, assim como na época que ele curou o cego, muitos eram cegos, coxos, muitos eram coxos. Assim na época que ele salvou aquela mulher adúltera, de ser apedrejada, muitas mulheres foram apedrejadas por fato de adultério, mas ele separou algumas pessoas para que o nome deles fosse glorificado, e em especial essa situação de Lázaro. Quando Jesus é a luz da sua vida, você não tropeça no pecado. Quando Jesus é a luz da sua vida, você não tropeça na escassez, murmurando, blasfemando. Quando Jesus é a luz da sua vida, a doença não vai abater o teu ânimo, porque aquele que te chamou lhe garante. Pode tirar tua perna, pode tirar teus olhos, pode tirar teu braço, mas não pode tirar a luz de Jesus que há em você. Ele diz assim, louvado seja Deus. Jesus respondeu, não há, versículo 9, 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, ou deste mundo. Ele está fazendo aí, louvado seja Deus, uma comparação com a vida dele. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Há luz nessa igreja aqui nesta noite? Porque se houver luz em você, tudo aquilo que está te perturbando, tudo aquilo que está tirando o seu sono, se você verdadeiramente for servo de Deus, Ele há de pelejar por você, através de Cristo Jesus. Só que em meio a tudo isso, Jesus levantando ali a moral dos discípulos, ainda não tinha chegado para que o ministério dele fosse alcançado pelos aqueles judeus, ou pelo aquele povo que estava lá em Betânia, e pela irmã de Lázaro, Maria e Marta. Ele estava preparando o campo, estava preparando as pessoas que estavam com ele, para irem com ele com o mesmo sentido, com o mesmo sentimento. Você quer ver uma coisa? Não leve pessoas derrotadas para o campo de batalha quando você for batalhar. Não leve pessoas para estarem com vocês quando vocês forem orar, quando vocês forem ao monte, quando vocês forem fazer qualquer prática espiritual, porque aquela pessoa pode destruir o trabalho que Deus quer fazer na sua vida. Sabe de que forma? Versículo 16, olha comigo. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Jogando água nos teus sonhos, jogando água nos teus propósitos, jogando água naquilo que você quer concretizar. Sempre tem pessoas assim, que vai dizer, não vai dar não, vai dar errado, não vai não, desiste, deixa para lá. Poxa, Jesus esteve lá alguns dias atrás, tentaram matar ele, nós vamos para lá com ele para morrer também, com ele, com Lázaro. Pessoa pessimista, pessoa que nunca pensa em vencer, pessoa que nunca pensa em ganhar, pensa o tempo todo em ficar mexendo, louvado seja Deus, porcaria com os dois paus. Pessoas que estão do teu lado, que não tem o mesmo pensamento que você, de evoluir, de ter uma ascensão. Caia fora, porque se você for para o monte com uma pessoa dessa, e chega lá você orar com essa pessoa, você vai estar orando, ela vai estar atrapalhando, você vai estar orando, ela vai estar intervindo, você vai estar orando, e ela vai estar tapando o sol diante de você, e trazendo a escuridão da noite. Não são todos que podem ir para as mesmas batalhas que muitos de nós vamos. Não são todos que estão preparados. Vai aparecer alguns Tomés que vai tirar a tua visão de uma sessão. Aí você fica, poxa, eu vou para o monte, eu busco, eu faço. Veja com quem você está indo. Eu marquei um ciclo de oração. Veja quem está nesse ciclo de oração. Eu marquei um grupo de intercessão. Veja quem está nesse grupo de intercessão. Nós estamos fazendo uma campanha. Veja quem está nesta campanha. Nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Tem pessoas que estão com você. Vem cá, Rosenildo. Tem pessoas que estão com você assim, não deixa eu andar não, deixa não. Você vai querer ir e ele vai te segurar. Você vai querer ir e ele vai te segurar. Você vai querer ir e ele vai te segurar. Vamos reverter o quadro? Você vai querer, ele vai te segurar. Aí sabe o que ele vai dizer?
Se você for, você consegue. Eu não tenho a mesma sorte que você, então você vai ficar comigo, torcendo pela sua derrota, porque não consegue conquistar absolutamente nada. Só que entre ele, hipoteticamente falando, e eu, há um sangue que desceu naquela cruz, que rompeu aquele lugar, que mudou a história da nossa vida. E quando ele chega, ele diz: olha, você vai atrapalhar outro projeto, porque nesse projeto aqui de Lázaro estou eu. Lázaro vai ressuscitar Tomé, nem que estejam que me matar lá, mas eu vou. Não dê como perdido, pois ele chegou. Né, Márcia? Né, Marlene? Não dê como perdido, porque ele chegou. Por quê? Eu tive uma experiência com essas duas mulheres acerca de vossos maridos. Coisas não drásticas, né? Mas coisas que estavam impedindo o caminhar deles, porque tinha pessoas entre eles que estavam atrapalhando o ministério do casal, do membro e da igreja, como eu preguei ontem. Aí elas lutaram, não desistiram, não pararam. Pastor, como é que a gente vai fazer agora? É assim. Pastor, como é que a gente vai fazer agora? É assim. Quando não dava para mim, eu falava com a pastora Cláudia assim, assim, assim. Vai lá e pega esse barco aí. Mas será? Se ela falasse com outras pessoas, ou elas, teria o desenvolvimento que tem hoje? Teria a ilustração que tem hoje? Teria a manifestação de Deus que tem hoje? Nem todos dão para estar na tua oração. Nem todos estão para pisar dentro do teu lar. Nem todos estão para dividir com você na mesa, como Judas com Jesus na última ceia, aquilo que você vai comer. Ó. Aí, como esse terceiro bloco, ou esse quarto bloco é mais extenso, eu vou ler, e na medida do possível eu vou ganhar tempo, mas eu vou tentar ministrar, que é do 17 até o 40º, ou seja, 17 até o 40. Não dê como perdido, porque Jesus chegou, e Ele está aqui nesse lugar. Não dê como perdido, porque Ele está aqui, irmão. Olha o que diz o versículo 17 até o versículo número 40. E chegando, pois, Jesus, chegando quem? Aqui nada. Chegando quem? Jesus. Ainda está fraco. Chegando quem? Quando ele chega, o milagre acontece. Quando ele chega, o diabo cai por terra. Quando ele chega, a cura estabelece na vida das pessoas. Quando ele chega, deixa o diabo sussurrando no teu ouvido: perdeu, acabou, já passou o tempo, já tem 10 anos, desiste, para, e está vindo Jesus. E quando Jesus chegar, que Satanás vê a distância, vai correr, você vai ver aquele tempo, louvado seja Deus, sem voz nenhuma. Aí você só vai ouvir assim: filho, eu cheguei, estou aqui. Trabalhagaço. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Lázaro estava enterrado. Lázaro não estava só morto, porque se ele tivesse morto, aí naquela pedra ainda fora do sepulcro, beleza. Mas Lázaro já tinha apagado com sua morte o sonho de Marta, o sonho de Maria, o sonho dos seus amigos, porque bateram o martelo e enterraram Lázaro e disseram: acabou. Quem disse que acabou? Lázaro não só morreu, como foi sepultado. Imagina aí, ser bem sincero. Quando mataram meu filho, da forma que eu vi ele lá, em cima da pedra, e pus no caixão,
e de lá pus na gaveta. Se chegasse um Jesus hoje, estou falando de mim, quebra aquele cimento lá, tira seu filho dali, eu ia dizer: eu não, está morto. Eu peguei, eu vi, não tem fôlego de vida, está morto. Eu peguei e vi, está gelado, está morto. Eu vi, está quase duro, está morto. Eu enterrei. Jesus, você enterrou, ele está morto, mas eu ressuscito. Se creres, verás o milagre de Deus. Será que eu acreditaria? Olha o que aconteceu com Marta. Abre parênteses. Ora, Betânia distanciava de Jerusalém quase 15 estados, um dia de caminhada. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Todas as duas já desprovidas de qualquer responsabilidade, de qualquer milagre, de qualquer coisa vinda de Deus. Louvado seja Deus. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Aí ela estava certa. Só o que ela não sabia, o episódio que ia acontecer momentos depois, ia, louvado seja Deus, brilhar os olhos não só de Marta e Maria, como de todos que ali estavam. Versículo de número 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Ele não está falando aí já de Lázaro. Vamos ponderar isso aí. Ele está falando da nossa segunda partida. Ele usou esse momento para falar sobre quem morrer com Cristo vai ressuscitar com vida para glorificá-lo em espírito e em verdade na presença de Deus. Olha o que ele diz, vou repetir de novo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és, olha ela falando a verdade, o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Porque haviam especulações que Cristo não era o Filho de Deus, que não era aquele, o enviado ainda, que ele não tinha chegado, e se chegou, jamais teria nascido em Nazaré, uma cidade de 250 a 300 habitantes. E considerando eles a possibilidade de Maria, mãe de Jesus, ter um ato sexual com um dos soldados da época, dizendo que José fora traído. Então, louvado seja Deus, ela falou uma verdade. Louvado seja Deus. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio, 22, que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo: olha, o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele, ou com ela, perdão, em casa e a consolavam, que Maria, louvado seja Deus, apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Ou seja, a intenção deles, o pensamento deles era: ela vai de novo voltar para chorar em cima do morto, para chorar em cima do sepulcro. Ela vai de novo, vamos ver, vamos trazer ela de volta, vamos acabar com esse sofrimento. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado ao, louvado seja Deus, aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu, chorara também, chorando, os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, o próprio Cristo, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou, se comovendo com o sofrimento das pessoas, mesmo ele sabendo
que ele iria ressuscitar, mas naquele momento ele se entristeceu com a tristeza daquelas pessoas. Ele se comoveu. Sabe por quê? Jesus, além de ele ser um ressurreto, que ressuscita também a sua vida, além de ele ser um maior projetor de milagre, vou usar esse termo, ele mesmo sabendo que iria fazer aquela situação, ele nos ama de uma forma tão grande, que mesmo assim ele sofre com o seu sofrimento. Mesmo ele dando, pegue isso, mesmo ele dando tempo de chegar ao lugar onde você está passando por luta, e ele sabendo que vai reverter aquela situação, mas dali até o momento que você for liberto, que for curado, que for salvo, ele sofre com você. Não pense que ele se alegra com tua tristeza, não. Não pense que o tempo que ele dá para que o nome de Deus ou dele seja glorificado, ele fica exaltado com ânimos, não. Ele fica sofrendo com você, ele chora com você, ele se compadece com você, mas a vitória chega mesmo Jesus chorando, porque ele sabe que a sua tristeza, ela vai ter que pular de alegria quando ele operar o milagre. Amém? Parei aonde? 36. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. Vou parafrasear: até chorar ele chorou. Pronto, carta batida. Maria e Marta olhando para Jesus, Jesus chorou, pronto. Jesus só veio consolar as nossas vidas. Só que você não sabe que esse problema que você está passando aí, o mesmo sentimento momentâneo que Marta e Maria passaram naqueles momentos, ou naquele momento, perdão, junto com seus parentes e amigos judeus, aquele momento ali, ele vai passar e vai ser transformado de uma forma que você nem espera. Esse momento que você está vivendo aí, talvez já tenha fechado a porta, todas as expectativas tenham sido esvairadas, mas Deus está dizendo nesta noite: eu estou enviando Jesus para mudar esse quadro, para trazer a vida que estava morto, para abrir a porta que estava fechada, para desatar os nós que estão tentando te matar. Versículo 37. E alguns deles disseram: não podia ele, olha, que abrir os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Porque nós pensamos sempre na possibilidade, né? Ou há uma possibilidade, Jesus sempre tem a certeza. Ainda que esteja morto, viverá. Na nossa concepção, no último suspiro de vida de Lázaro, Jesus podia ressuscitá-lo, ou trazer ele de novo a ficar sã. Mas na visão de Jesus não. Jesus não trabalha com hipótese, ele trabalha com certeza. Ele trabalha com aquilo que a gente nem sabe. Por quê? Você já viu quando os fabricantes de carro ligam para os seus, né, para os seus colaboradores? Quando ligam, o carro de marca tal e tal, você já viu esse comunicado? Vai ter que voltar todo do ano, tal e tal, para fazer um recal, para fazer uma transformação em uma peça que tal e tal, né, Rampol? Que para fazer uma transformação em uma peça tal, assim, por quê? Quem foi que fabricou? Ele. Então só ele sabe o defeito. Só que Marta e Maria, junto com o povo, não sabia que Jesus conhece todos os nossos órgãos. Ele conhece o tecido, conhece o nervo, conhece o osso, ele conhece a pele, ele conhece o batimento cardíaco, ele conhece tudo, mesmo o coração parado. Ele diz assim: coração, volta a bater, fôlego de vida, volta a soprar na vida dele, pele começa a aquecer, órgãos vitais começa a dar sentido, porque eu estou aqui. E quando eles disseram isso, ficaram questionando Jesus. Quanto de nós não questionamos Jesus? Porque não poderia ser assim? Porque não poderia ser assim? Quantas pessoas dizem: não poderia ser eu no lugar do meu filho, não poderia ser eu naquela situação, porque Deus não quis assim. Então aqueles homens começaram a blasfemar contra Jesus, a conspirar contra Jesus, a apontar Jesus, dizendo, alguns deles diziam: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que esse não morresse? Só que Jesus tem uma resposta. Me ajuda a pregar, igreja. Tem uma resposta.
Na ponta da língua. Aqui é a língua até der. Jesus tem uma resposta. Diz, conversador. Você mesmo, Aguinaldo, conversa igual a nega do leite. Está dormindo? Jesus tem uma resposta. Ele sempre tem uma resposta para o inexplicável. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Eu já vi muitos pregadores pregar sobre isso, é fato, é notório. Quando você põe uma pedra em cima de uma coisa, você está dando ponto final. Só que o fabricante do carro estava ali, e ele sabia do que necessitava aquele veículo para que o motor voltasse a... Eles enterraram Lázaro e não sabiam nem a causa da morte. Só que Jesus, quando avisaram, pegue isso, quando avisaram a ele lá, ele já sabia a causa da morte. Se foi infarto, eu vou curar. Se foi um derrame, eu vou curar. Se foi morte súbita, eu vou curar, porque eu sou o dono da vida. Eu curo tantos quanto eu queira. Aí quando puseram a pedra, bateram o martelo, acabou. Interessante quando nós ouvimos essa história e não acreditamos tanto, por causa de tantos entes queridos que nós enterramos, né? Aí Jesus disse assim, versículo 39, tira a pedra. O que é que essa pedra significava? O que Jesus falou? Por que essa pedra teve que ser registrada nesse, né? Poderia tão somente dizer, vai tirar o Lázaro lá do sepulcro e tira a pedra, porque tem pessoas aqui que estão pondo pedras nos seus projetos, descrendo da veracidade de Cristo e crendo naquilo que sua ideologia quer acreditar. Não tem mais jeito não. Meu falecido pai, quando estava doente, ele bateu ficha comigo, você vai ter que se operar. Eu digo, tá bom Jesus, está lá com ele, ainda não, está dormindo. Tá bom Jesus, então você vai ter que se operar. Meu outro irmão, que é pastor também, você vai ter que se operar. Eu digo, tá bom Jesus. Jesus conhece meu corpo todo, eu vou pedir a ele para que ele me opere. Ele não vai me operar. Eu sei que ele constituiu os médicos, eu sei que ele criou a medicina para que estudasse nossos corpos e que nós fôssemos curados de alguma enfermidade. Mas a Bíblia me diz, Paulo, que tem enfermidade que era para a glorificação do nome de Deus, inclusive esta. Peguei as papeladas todas, peguei tudo e disse, eu quero ver eu me operar. Não vou me operar mesmo. Já tem uns 10 anos isso. Estou aqui até hoje, sem bisturi, sem anestesia, sem cirurgia. Está aqui meu braço, vai perder o movimento do seu braço. Se você der legalidade, você está ajudando aquela pessoa a pôr uma pedra. Quando o médico dizia que ia perder o movimento do meu braço, não vai, Rosinho? Em cima dos filhos, eu disse, você não vai operar não? Na moral, libera aí, enrola aqui. Não, enrola, já vou. Não. Bora, Rosinildo. Cadê ele? Bora, Rosinildo. Me dá, Rosinildo, com essa cara. Bora, Rosinildo, bora. Fio o pé, meu filho. Chega lá, entrei no coisa, o cara depois abriu o braço. Ih, rapaz, entra ali. Aí vem 2 médicos, 2 especialistas na área. Aí vai perder o movimento da mão. Eu passei uma foto para a pastora tal, ele viu, me dê essa foto aí, eu gosto de contar isso, Cláudio. Me dê essa foto aí, posso levar aqui? Ele pode. Vê um cara do tamanho de Rosenildo, tamanho de Jacó. Desse tamanho, mas que é Rosenildo? Que é Rosenildo? É meu filho. Não parece comigo? Parece? Parece não? Ele é mais bonito, é porque ele é mais novo? Agora é a casa, dona Rosa. Está jogando água no meu... Quantos tem, Rosa? Quantos tem? 32. Fala de 32? 32. Agora como é que a mulher bonita daquela casa é um cara desse? Não, me chama de... Bora, fica aqui? Não fica aqui.
Aí vem um médico do tamanho de Ró, assim, de lá para cá, vem para cá, com o celular na mão. Aí ele estava sentado, ele veio com o celular na mão. Não, você que tem que ficar lá, você não sabe fazer não. Me dá o celular, menino. Veio com o meu celular na mão e olhou assim, sentado. O que é isso aqui, rapaz? Bora, rapaz, bota o cara sentado aí, deitado na maca. Deita aí, meu, deita aí. Aí, deita aí, sutura o braço do rapaz. Sutura, peraí. Aí jogou um negócio, rapaz, não sei o que foi aquilo não. Menino, ali doeu. Doeu mais do que a maquita, quando cortou. Ai. Aí ele suturou o braço do rapaz, suturou. Saí de lá em 2018. Eu queria me gravar a cara dos outros do médico que estava outro. Da cá em cima, os filhos, que fez mais pressão. Para eu mostrar, mano, fiquei aleijado. Só dá um murro em sua cara para ver se eu perdi o movimento do braço aí. Porque Deus, Ele conhece todo o nosso corpo. E Deus sabe a quem Ele quer curar e para quem Ele quer fazer o milagre. Não importa que o homem diga, não importa se tentarem pôr uma pedra no teu sonho, acredite em Deus até no último milésimo de segundo da história do problema que você está enfrentando, porque se você não abrir a boca para vomitar o teu problema nos ouvidos dos Tomés que estão no mundo, Deus vai ouvir a tua voz e vai reverter a situação. Então Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse: Senhor, já cheira. Quantos de nós aqui cheirávamos mal? Quantos de nós aqui tomávamos banho, mas a podridão ainda havia sobre nossas vidas? Tomando banho com água, com sabão, tomando banho com shampoo. Pessoas que têm shampoos caros, que toma banho hoje, toma banho agora, quando sai do banheiro está podre de novo, cheirando mal. Mas nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, sem shampoo, sem sabonete, há em nós uma pureza celestial, que não há cheiro ruim em nós. Ainda louvado seja Deus. Lázaro morto, que Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias em estado, vou parafrasear, de decomposição, de inchaço. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Deus não está dizendo que vai fazer, Deus não está dizendo que vai operar. Se Ele disse que vai fazer, vai acontecer. Não dê como perdido, porque Jesus está no negócio. Talvez estejam zombando da sua cara, talvez estejam fazendo rilia de você, talvez estejam por trás fazendo motivo para que você não conquiste, louvado seja Deus, não alcance o teu milagre. Mas Jesus está no negócio. E se Ele está no negócio, o diabo tem que cair por terra. Não dê como perdido a situação. Para finalizarmos, versículos 41 a 45. Isso foi para que o Filho de Deus fosse glorificado. Aconteceu tudo isso, todo esse episódio, porque como Maria ou Marta falou assim: olha, eu sei que tu és o Filho do Deus, o enviado de Deus. Tinham pessoas ali que não criam, que não acreditavam naquilo. Então ele disse assim: poxa, já operei tantos milagres, já andei em cima do mar, já curei cego de nascença, né? Já transformei 5 pães em 2 peixinhos. O que é que esse povo quer mais que eu faça? Ele foi no estágio maior. Deixou o homem entrar em um estado de decomposição. 4 dias, meu amigo. Vai ver o morto depois de 4 dias? Porque os mesmos tecidos que Lázaro tinha, nós temos, né? Creio. Os mesmos órgãos, os mesmos nervos. Eu falo de uma forma, né? A forma que nós somos criados, animais racionais. Imagina aí, pede aí a um coveiro: ô coveiro, toma aqui um dinheiro, deixa eu ver uma pessoa morta depois de 4 dias aí, enterrado. Me dê para ver como é que fica essa pessoa, para você ter noção do que Deus pode fazer na sua vida, para que você tenha noção do que Ele pode operar na sua e na minha vida.
Aí no versículo 41 a 45, para finalizarmos, diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me ouvires, por me haveres, ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso porque tem momento que você tem que mostrar à multidão quem é um Deus que está na sua vida. Se Jesus fez isso, nós também temos que fazer. Eu vou mostrar aos incrédulos, eu vou mostrar aos céticos, eu vou mostrar aos ateus, eu vou mostrar a todas essas pessoas que não creem que Jesus, Ele é na minha vida. Olha o que Ele disse: louvado seja Deus. Eu bem sei, versículo 42, que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Deixe Jesus trabalhar nos seus propósitos, nos seus sonhos. Talvez o martelo tenha batido já, talvez alguém tenha dito: acabou, esquece. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele operar os milagres. Deixa Ele fazer aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que você não pode fazer. Dá a Ele, para de querer bater. Olha Efésios, que o apóstolo Paulo escreve, Efésios capítulo 6. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra potestades e principados. Não bate de cara não bate de frente não. Se Ele venceu a morte, me diga o que Ele não pode vencer. O momento de vitória é hoje. Glória a Deus. O momento de vitória é hoje. O momento da glória de Deus é hoje, na minha e na sua vida. Está gostando disso que você está vivendo, ou quer transformar esse quadro? Ou quer transformar esta situação? Está gostando do que está vivendo, ou você quer dizer: olha, daqui, Senhor, eu não arredo mais o pé sem que o Senhor mande? Não quero ouvir conselho, não quero ouvir insinuações, não quero ouvir pessoas me dizendo como eu devo, como eu não devo fazer. Daqui eu só saio se o Senhor me ordenar. Aí Ele começa a agir. Porque você está declarando a Ele duas coisas: uma, que você não tem como resolver, e outra, só Ele pode resolver o seu problema. E a Bíblia diz: creia em Deus e creia nos seus profetas. E que hoje, no início da nossa no final da nossa festividade, que nós venhamos aprender um pouco mais com Jesus, porque Ele não veio só curar, não veio só operar milagres e prodígios, Ele veio nos ensinar como viver. Antes da sua partida, Ele poderia sair ali do sepulcro e vazar. Ele ainda ficou 40 dias nos termos da terra, ensinando ainda os seus discípulos, porque eles não tinham, muitos deles não tinham ainda se convertidos verdadeiramente. Então Ele teve que estar ali com ele, Paula, ensinando-os como viver. E Ele começou a prepará-los para uma nova fase. E Deus quer te preparar através de Jesus nessa noite, operando os milagres que Jesus operava, fazendo aquilo que Jesus fazia, viver como Jesus vivia. Você tem poder, igreja. Se você tiver Cristo na sua vida, você pode. Eu posso. Nós podemos. Vós todos podeis. Porque é bíblico. Está com algum projeto? Está com alguma coisa
que não resolveu ainda, insolucionável aos seus olhos, entrega tudo nas mãos de Deus, porque Ele operará aquilo que você ainda não conseguiu. Amém? Fiquemos